Para fechar o ciclo de estudo sobre gênero, a cultura da violência de gênero. Esse já é o terceiro ciclo desse ano. Então a professora nós resolvemos fazer diferente, né? Que das outras vezes nós tivemos feito mesa redonda, fizemos mesa redonda dessa vez, a exibição do filme e depois o debate. Convidada a professora Thelma e a professora Luzia, coordenadora do GPEM, que irão debater juntamente com todos nós a respeito do filme. Bom, no decorrer do ciclo, nós estudamos textos como da Neuma Aguiar, da Eliette Safiotti, discutindo como se constrói essa cultura de violência que foi naturalizada, que na verdade a intenção é que nós vejamos como natural em torno do gênero, não somente da mulher, mas do gênero. Então, o nome deste encontro é Assédio Sexual e Políticas Públicas, e o nome do filme a ser exibido é Cairo 678, dirigido por Mohamed Diago, de 2010. Então, fiquem à vontade para contribuir depois. Aí depois os professores vêm para cá, né? Exato. Obrigada pela política. Mas foi preciso uma série de resultados que eram demandas antigas, demandas tradicionais, né? Mas passou a ser o que eles chamam de políticas públicas novas, dentro de fatos recorrentes, de pretéritos muito. Eles são a história tradicional, né, do povo. A própria mulher que morre no nascimento da filha, né, ela já vinha sabendo que aquilo ia ocorrer. Então, essa visão de que a mulher representa em determinada sociedade. Aí, nesse caso, são as relações de gênero que são diferenciadas daí, né? Bom, minha anotação, mas eu acho que o bom do filme é a gente poder dar as expressões pessoais. Então, eu vou falar algumas coisas que eu notei, mais de contexto. Eu aproveitei para rever, que eu não tive tempo de rever, eu já tinha assistido, para pensar um pouco. Acho que tem uma coisa que tem que pensar o contexto. O filme é de 2010. Se eu não estou enganada, ele diz no final que um ano depois, né? Mas eu não sei se um ano depois ele está se voltando. Porque se eu não estou enganada, a gente tem que checar isso, mas foi em 2008 que foi transformado em crime um assédio sexual. Então, se foi 2008, o contexto do filme seria 2007, mais ou menos. Mas eu não tenho nem certeza disso, porque tem um contexto que é importante pensar, que é a história da Primavera Árabe, que no mundo árabe está ocorrendo uma série de fatos que ocorrem em vários países, né, nesse contexto oriental, fatos assim, países que pipocam de contestações, de reivindicações, de movimentações, mas só que a Primavera Árabe é mais de 2010, o ano de marcação é 2010, né? Então tudo está no contexto, é uma sociedade extremamente estratificada, hierarquizada do ponto de vista do gênero, mulheres e homens, a posição do homem é sempre a posição de poder, de atividade, a posição da mulher é muito de submissão ainda nesse contexto. Tem esse contexto da Primavera Árabe chamada assim, dessa forma, né, que é o momento em que as coisas começam a ser questionadas, os modelos começam a ser questionados, coisas até que no Ocidente já estão sendo discutidas nesse contexto não estavam sendo, e aí começa a se focar também, as pessoas começam a movimentar do ponto de vista social, as mulheres, né, e vários outros segmentos. Eu acho que esse é um contexto também que é legal de pensar, né, que é nesse contexto que o filme está inserido. E essa questão desses polos, né, como é uma sociedade altamente hierarquizada, ela sempre pensa em polos, o polo masculino, o polo dos homens, o polo do poder, e o polo feminino pensado como esse polo. Eu não gosto de trabalhar de submissão, mas acho que nesse contexto até cabe, né? Então tem assim umas coisas, o filme vai tratar. Aí eu pegando aqui, eu coloquei a questão central, que é um filme produzido por um homem, o diretor é um homem. Eu acho que isso também é uma coisa importante de se pensar. E o roteirista? O roteirista é um homem também? Agora você assiste a técnica, né? Não, só o roteirista, porque ele que escreve, né? Ele que inscreve também os discursos, eu né? acredito que sim, parece que o universo todo masculino, e o diretor é um diretor que é realmente jovem, né? Inclusive o filme foi premiado, inclusive. Pois é, eu acho que não sei se tem daquela ficha que tu colocaste, tem. Se alguém acessa por aí. Não, dessa vez eu não botaste, tá algumas coisas, né? Então, online por aí, pode dar uma checada e passar pra gente. Mas o eixo central são as três mulheres. Né? Três delas, Seva,
que a mulher, aí dá para ver a questão de classe muito forte, né? A Seba do estrato social mais alto, do elite, ela é uma designer de joias, né? É uma mulher que era casada e pelo processo de violência que passou, acaba no processo de separação com o marido. Ela trabalha de forma independente, ela tem a loja de joias dela, né? Ela adota uma postura muito ocidentalizada na forma de vestir, na forma de se postar no mundo, né? Ela não é aquela pessoa tradicional como a Fátia, que é a outra mulher. A Fátia é dona de casa, ela trabalha no cartório, ela tem as duas atividades, né? Ela remete a um segmento social mais baixo, né? Que nem é tão baixo assim, se a gente for pensar, né? Ela trabalha também, trabalha em 2 lugares, as crianças estudam numa escola que é paga, né? Então a gente pode pensar no contexto tão baixo assim, mas considerado, se a gente pegar a cepa da elite, a faixa está no outro extremo, está no outro polo. E ela adota uma vestimenta tradicional ainda, usa o véu, né, esconde os cabelos. A Seba, não por conta disso, né, ela é muito ocidentalizada, mas é cobrada nesse sentido. O livro dela diz, né, que eu gostaria que ela corresse na rua, né, que ela corresse na esteira, né. Aí ela diz, você quer me prender dentro de casa? Então, esse é um contexto. Ela tem uma experiência também de abuso. A experiência da Seba é muito marcante para ela, né, que foi a experiência de abuso no campo de futebol, né. Não, pelo que se me indica, não chegou ao estupro, propriamente dito, né? Mas ela foi apalpada, imagina aquela situação pavorosa, que é um monte de homens, né? Dizem, um homem, é um livro que eu tinha visto, é o roteiro também é um homem. Os direção também é um universo masculino, né? Até porque nesse contexto quem produz mais, né? O área, né? Cinema é o área da Europa. Sim, imagina. É muito forte. O Egito é lá. Vai de mamãe. Aí tem a Fátia que vive a experiência de abuso também diária, cotidiana, no ônibus, por isso ela volta, quem pega o táxi, gasta dinheiro, que não faz fazer falta, né, nossa familiar. E tem a Nery que está no meio disso aí, né? A Nery talvez seja representando das camadas médias, né? Eu acho que está bem isso. Ela quer ser, ela tem um sonho, né, de entrar no mundo, né, da questão do humor, ser humorista, que nem o noivo dela. Ela está noiva, ela foi criada num ambiente mais aberto, já não é uma abertura, a mãe criou um ambiente de uma abertura de questionamento, dela olhar o mundo de uma outra forma, e ela diz isso, e acusa a mãe quando a mãe diz para ela recuar, ela você me ensinou, agora quer que eu recue. Ela tem uma experiência na rua, né, aquela experiência que ela viveu, né, de agressão, de violência, e tem o de assédio cotidianamente no espaço do trabalho. Ela é atendente de telemarketing, né, e no trabalho dela ela sempre vive a experiência de assédio, né. E ela vai ser um marco porque ela vai ser a primeira mulher a abrir um processo nesse sentido, né? Um processo judicial meio contra o abuso sexual. Então, o diretor cria essa teia, né, de ser 3 mulheres de vidas apartadas e que essas vidas vão se cruzar de uma maneira depois no filme, né? Ele usa como instrumento, isso que é mais a tua área, como instrumento fílmico, né, de cruzar, as histórias começam separadas, mas vão se cruzar todas, os homens, inclusive, se cruzam, não sei se vocês... Quando a gente assiste só uma vez, a gente não percebe tanto, né? Mas o homem que, quando ela desce no ônibus, é o marido da outra, né? Então tem todos os homens, a história dos homens também se cruzar com uma das mulheres. E aí eu acho que é interessante pensar na perspectiva de gênero e pensar a história do relacional. Para esse filme, parece que é fundamental pensar gênero como uma categoria de análise e a categoria relacional. Porque a gente pode pensar, escolher a análise a partir do universo masculino e feminino separado, mas eu acho que, na minha visão, não é produtivo. Porque quando você trabalha no universo sem separado, você vai cair necessariamente em 2 contextos. As mulheres vitimizadas e os homens como opressores. Não tem como a gente fugir disso se a gente for trabalhar separado. As mulheres todas vão se dizer, as mulheres são as vítimas, elas são acusadas cotidianamente, elas são oprimidas. Quem é o opressor? É o homem. Então, nesse contexto, eu acho muito produtivo a gente pensar gênero na perspectiva relacional mesmo. Pensar que os universos de homens e mulheres estão brincados. Só dá para pensar as mulheres nesse contexto quando eu penso os homens. Só dá para pensar os homens quando eu penso as mulheres. Se descolar isso, a gente vai cair naquela visão de quase que de guerra de sexo, né? Homens para um lado, mulheres para o outro. Esse binarismo que nesse contexto é muito... Qualquer contexto eu acho que ele é ruim, mas nesse contexto especial ele é muito complicado, porque senão a gente vai partir lá no passado, né? Aquela história, as mulheres são todas vítimas e os homens são, os opressores são os culpados. Eu acho que a gente não está, mas eu não enxergo dessa forma, né? Eu não consigo pensar dessa maneira. Mas, né? Não dá para pensar, mas eu acho assim. Aí tem essa relação, e pensando relacionalmente, você vai ver que esse universo masculino e feminino se cruzam, todas elas têm essa exceção no universo masculino e feminino. A Seba está casada, né? O xerife, eu vou terminando de ver o nome dele. E a relação dela, o sentimento dela mais marcante que eu identifiquei
foi abandono. Ela tem uma relação de amor com esse parceiro, está casada com ele, mas existe uma coisa que quebra completamente essa relação. Ela diz: eu não consigo superar isso. E foi essa sensação de abandono em que ela se situou no momento em que ele não dá o apoio, né? Ele tem muita dificuldade de lidar com a violência que ela sofreu. Ela também tem dificuldade de lidar com a violência de que ela foi e com o abandono dele no momento que ela precisava. Então ela diz: eu não consigo superar isso. Mesmo amando você, fala dela: não, isso que eu te amo, mas eu não consigo perdoar. Não tem como a gente seguir adiante. A Nelly tem uma relação muito com o noivo, uma relação muito, um patamar de igualdade maior, né? Então ele é alguém que dá o apoio, né? E a relação dela é muito assim de apoio. Ela sente que ele apoia, ela apoia o trabalho dele, ele apoia o dela, e ela sente que ele é um elemento de apoio para ela naquele contexto. A Fátima é uma relação mais complicada, né? Porque ela tem uma relação de rejeição muito grande com o marido, né? Ela rejeita e não fica explícito, ainda que cada um vai interpretar a seu modo, né? Porquê da rejeição exatamente, porque a gente pode dizer, a rejeição porque ela vive a situação de violência cotidiana e ela rejeita por conta disso. Essa é a explicação mais rasteira que a gente pode dar, que eu acho que é mais visível também. Mas deve ter alguma coisa por trás, cada um aí deve ter as suas suposições, né? Porque na minha visão ele até... Aí a relação dela é rejeição, ela não consegue essa aproximação. Eu acho até que ele tenta. Eu acho até que ele, na minha visão, ele até tenta. Ele tenta aproximação, ele tenta chegar, mas ela não consegue vencer a dificuldade íntima dela, né? De rejeição. Então esse é um pouco esse quadro, a questão do abuso em relação ao abuso, eu botei a postura de homens e mulheres no contexto do abuso, a postura das mulheres é extrema passividade, você vai abalar sua reputação se você der parte. Então vamos ficar passivo, vamos deixar passar esse negócio. Ou você assume essa postura passiva, ou você assume a postura ativa. A mulher tem algum poder de consumir a postura ativa, né? Ela diz assim: todo dia acontece no ônibus, todo dia. Então todo dia, essa coisa cotidiana faz com que ela tenha uma outra postura, não aquela postura de passividade. A mesma coisa acontece com a Seba. Ela sofreu abuso e ela passa a ter uma postura ativa naquele sentido. Eu vou trabalhar com as mulheres no sentido de ensinar a defesa pessoal. Então ela se torna uma figura pública, inclusive, lá. Então, é muito facilmente chegar até ela, né? Porque ela é uma figura pública, ela seria a principal pessoa. Ela ensina as mulheres como é que ele diz assim, a se defender, mas ele diz assim, a machucar os homens. Machucar os homens, ele diz, a fala dele é uma postura de reação. Atitude. Sim, evidentemente, mas aí pensar que tem a passividade, aquela que se acomoda naquela situação, a grande parte das mulheres estão acomodadas, não porque elas estão acomodadas por essência, mas por causa do contexto que elas vivem. E tem mulheres que não têm uma postura de reação, mesmo se colocar contra. Os homens, a mesma coisa, os homens têm uma postura ativa em relação ao abuso, né? Uma postura de acusação. Ela é louca, logo no começo do filme tem a música, né, que fala ela é louca, no ônibus quando ela espeta a primeira vez o alfinete, né, ela é louca, ela é louca, ela é louca, a situação de abuso se reveste contra a mulher e o homem acusa a mulher, uma postura de acusação o tempo inteiro. A postura de diferença, ele diz assim, o investigador: pouco me importa o assédio se ninguém der queixa. Gente, pouco me importa o assédio se ninguém der queixa. Ninguém dá queixa por quê? Porque a queixa implica a admissão do abuso. Olha como é uma rede intrincada, né? Por que os homens se calam também? Não vão dar queixa porque as mulheres foram felizes? Porque dar queixa significa admitir o abuso. Então ele como homem da lei, ele trabalha com essa vigilância. Se ninguém der queixa, eu não me mexo. A lei, do ponto de vista legal, você não tem o que fazer. Então é uma postura muito de diferença, né? Ou uma postura ativa, né? Aquele que vai em relação à postura ativa no sentido de ir contra o abuso, né? Por exemplo, o noivo dela diz que você vai registrar a queixa, querendo ou não, tu vai registrar essa queixa aí quando ele está no primeiro momento da queixa, no registro da queixa lá, que ele não consegue fazer. Então, eu vejo esses polos. Do ponto de vista das mulheres tem a passividade, tem a atividade, do ponto de vista dos homens também tem esses dois movimentos, né? Ativo e passivo. E aí tem a questão do poder. Eu vejo assim, como é que é a solução que o diretor propõe, né? Porque o filme ele traz uma denúncia, ele trabalha muito nessa história da denúncia. Eu acho que está muito claro para mim que ele quer denunciar aquela situação. Ele pega o fato, inclusive, da realidade mesmo, né? As mulheres desistiram, né? Isso é modificado um pouco, mas... Então tem que ter uma solução. A solução caminha, eu consegui enxergar 3 coisas. Uma delas é a questão de você chegar a um extremo de violência, a mulher chega a um extremo de violência contra o abuso que ela sofre, e ela assume uma postura extrema também. Eu vou agir na mesma medida, eu vou partir para a violência também, que é o caso
com a violência da agressão, que é o caso da Fátima, né? Eu vou furar, eu vou matar, que eu acho que é o sentimento da maioria das mulheres quando vê esse filme, né? A vontade que a gente tem, pelo menos a minha vontade de contar, o pescoço logo na cara e eu falo logo. Eu acho que esse sentimento a gente tem, a grande parte tem quando vê esse assédio, né? Quando você se vê nessa posição de não conseguir fazer nada, né? Porque a sua reação não vai botar apoio de ninguém. Isso é terrível, esse sentimento de justiça, né? Que essas mulheres vivem cotidianamente, é uma injustiça, porque você se colocar contra, não tem ninguém que lhe dê apoio, de estender a mão e dizer que é isso mesmo. Os homens todos se autodefendem, as mulheres todas se calam. Isso tudo é tudo relativo, né? Tem uma postura de denúncia formal, que é a postura que... a postura vai bem pelas pessoas. A Fátima assume uma postura de violência, de agressão. Eu vou matar esses homens, furar, machucar, na mesma medida que machucaram. A Nélia, ela vai assumir a postura de denúncia. Ela vai pelo caminho legal. Eu vou denunciar, eu vou formalizar, eu vou pelo sistema de justiça. Alguém tem que fazer alguma coisa, a justiça tem que se pronunciar. E a questão da SEG, eu acho que eu encontrei um eixo que eu acho que é a questão da educação. Ela vai querer transformar essas mulheres a partir da fala dela, do curso que ela ministra, né? Então, talvez eu reconheço esses 3 eixos, né? Educar, eu acho que a violência mesmo. Que a que liga todas elas é a solidariedade, né? A sororidade. Essa é o gênero, né? Que é muito forte, que não é só das mulheres, né? Porque depois você vai cruzar com os homens também nesse contexto, né? O seu jogo. E é interessante, e a questão do poder público, que é a questão das políticas públicas, né, quando chega lá, o poder público só mobiliza quando o homem é atingido. Isso é um fato marcante, né? As mulheres são violentas, são cotidianamente assediadas, né? E ninguém faz nada. Só quando os homens, de fato, quando começam a ser furados, machucados, é que vai haver do poder público alguma manifestação, né? Mesmo ele não tendo dado queixa, porque nenhum deles deu queixa. E machucados no sagrado falo, né? Exatamente, que não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar, né? Então, é para pensar isso, né? Houve a movimentação sim, mas quando de certo modo, os homens foram atingidos, aí houve a movimentação, né? Mas são coisas assim, para a gente pensar e coisas que eu fui levantando para pensar, porque tem muitas coisas que o filme traz muito interessantes para a gente produzir um debate, né? Mas são coisas que, assim, inicialmente, só para não pegar muito tempo. A Thelma levanta está realmente dentro de uma versão que se pode ter do que o filme explora em termos de relações de gênero. Porque se nós formos estudar, se nós formos ver a teoria de épocas pretéritas, a gente só teria uma perspectiva da mulher. Mas quando, na verdade, e eu, inclusive, tem isso em relação à ciência política, com relação ao direito do voto, né? Que você tem outros homens, sabe, que estão ali no processo de solidariedade. Por exemplo, o Stuart Mill, ele estava extremamente integrado em época do século XIX, pelo direito do voto da mulher. E a mulher dele era uma das grandes feministas da época. Eu digo assim, desse recorte, né? Um outro parlamentar também, que era um parlamentar francês, também integrado ao direito do voto. Jogando para a minha área, né? Quando você desloca o teu olhar para esse filme, você observa aquilo que tu colocas em termos das relações de gênero, os processos polarizados, se forem ser vistos estanques, né? E aí você não vê o quê? Outras mulheres, né? O elemento feminino, quero falar em mulheres, mas são mulheres, um elemento feminino, né? Com uma visão de, vamos dizer, de potencializar a situação que está dentro do imaginário social em termos das mulheres aceitarem aquele procedimento para não se sentirem culpadas na sociedade, para não serem penalizadas. Então, há mulheres lá, a mãe, a sogra, as avós, quer dizer, a mãe do delegado, né? E daqui do outro lado também você tem o quê? Você tem pelo menos uma pessoa que está solidária, que é o noivo. É ele que nesse momento, quando o juiz coloca a posição de que
vai ser eliminado aquele processo, quem é que levanta e diz? Mas não vai ser não, vai continuar esse processo. É o noivo. No momento em que está havendo o julgamento. Né? Então, você não pode dizer que todos são assim. Quando você trabalha com a perspectiva de gênero também, é em função desses processos. Entendeu? Quer dizer, assim como lógico que a maioria dentro dessa sociedade é uma sociedade extremamente tradicional e sexista em função da religião, em função de uma série de outros elementos culturais, né, que não admitem, tanto que como é que chama? O momento em que os dois, o casal, vai para frente do público, vai começar uma como é que chama? Apresentar as suas formas de traduzir em riso, né? Para aquela plateia. Eles riem mais dele e dela nada, absolutamente nada. Quer dizer, é uma profissão também que possivelmente é vista de uma forma, né? E que não é bem vista as mulheres se posicionando naquele momento. Eu acho que vai por aí. Pensar no relacionamento também ajuda muito a pensar que nesse contexto, para que as coisas andem, é preciso que a voz masculina se projete. É ele que levanta e diz que ela vai continuar o processo. Ela queria, talvez, se ele não tivesse levantado, talvez ela queria ao mesmo tempo, mas ela estava com uma pressão muito grande. Mas foi preciso que essa voz, que é uma voz masculina, é a voz do polo da hierarquia de poder mais alto, se levantasse para colocar, né? Porque se for pensar nas vamos romper com o universo masculino, então não vamos aceitar, mas é preciso somar nesse momento, porque a gente vai ter uma sociedade altamente hierarquizada, né? O poder masculino é muito forte, né? Foi preciso que ele também, o investigador tem um papel crucial também no processo, mas ele é um homem, ele é machista, ele tem visões sexistas também, né? Depois ele vai... Mas ao mesmo tempo ele é o personagem que a gente vai criando uma relação com ele, né? Porque solidariza de alguma maneira, né? Em torno do jogo que ocorre. Não sei se humaniza. Sei, não sei se humaniza, mas embora você possa... um personagem que de alguma toca de alguma maneira, né? Embora você veja uma das últimas cenas, uma das tomadas, que pega a ele quando a mãe coloca a filha no colo, que ele ainda não sabia que era filha. Quando ele sabe que é uma menina. Quando ele sabe que é uma menina, que ele começa a chorar, a câmera vem de lá, vocês repararam? Vem de lá e aquela janelinha é redonda e vem e desaparece até sair. Então isso é um elemento de linguagem do cinema que mostra todo esse processo aterrador que ele sentiu, porque, imagina, o que é que ele disse? Não, na minha família não nascem mulheres. Foi, lembra? Então, isso, o cinema também se mostra muito, muito forte em relação às suas linguagens nesse filme, entendeu? E aí ele vem embora, a câmera, quando chega aqui, fica apenas uma rodinha pequenina, e a gente vê, só que a gente viu que ele está chorando, ele está carregando, sabendo, naquele momento que ele soube que era uma menina, pode ficar com ela, fique com ela, quer dizer, a mãe deixou com ele, foi embora, né? E ele fica chorando. Diferente de uma avó. Diferente. Que uma avó faria na sociedade. E ela também, Acho interessante, né? ela chorando na porta, mas eles não pensam que é por causa da mulher, da criança, né? Eles pensam que é por causa que ela morreu. Ah, eu pensei que fosse porque era menina. Quando eu vi o pessoal chorando porque é mulher que nasceu. Mas acontece que ele Que não sabia, tem muito disso no mundo oriental também. Aí quando ela sai, ela é extremamente sexista, a avó. Tá? Não é? Chorando ali na porta do quarto. E depois a gente sente a reação dela extremamente posicionada em relação ao filho. Ela fica lá chorando com a filha no braço.
Toda vestidinha de azul. Toda vestidinha, acho que Agora, depois a gente vê o que é. A gente podia falar em termos de políticas públicas. O que a gente pode ver só para fazer esse link com o que a Thelma apresentou, né? O que a gente pensa? Nós falamos muito em políticas públicas, né? E na nossa cabeça, as políticas são políticas públicas que vêm através do governo, né? Reparem como é importante um filme desse para que a gente entenda a política pública, né? É o governo que está propondo melhorias, mudança na lei, né? na lei de cotas, mudança nisso, mudança na saúde, na questão da saúde, etc. Múltiplas mudanças que chegam na Previdência Social, que vai ter que ir para o Congresso. Mas geralmente se vê isso enquanto uma demanda do político em relação à sua base, à população. Pelo filme você observa muito claramente como que se dá essa política pública, né? Repare, foi preciso uma reação, que foi uma demanda, né? Uma demanda que veio com três, três figuras, por conta de toda uma situação que estava sendo vivida secularmente, né? Só agora, no século XXI, é que essa demanda se transforma numa política pública. É apenas o quê? O registro de que a partir daquele momento, né, teve uma lei, que é o número dessa lei, o número do filme, tá? É o número 678, né? Que passou a determinar crime o assédio, né? Então, política pública é tudo aquilo que nós, enquanto indivíduos, criamos como umas demandas, que por isso que dizem que é política pública, ela pode ser nova ou recorrente. Então, você vê, novas são as variáveis. Nesse caso, é uma política pública nova, que se estrutura e que com certeza vai criar outras demandas, que vai ser só isso, né? Uma política pública recorrente no caso da violência doméstica contra a mulher é a Lei Maria da Penha, né? Porque já havia outras políticas que eram, eu estou falando apenas sobre a questão da mulher, né? Sobre a questão das demandas femininas. A Lei Maria da Penha foi síntese de outras leis que já estavam ocorrendo naquele momento, né? Naquele momento não, mas ao longo da construção da sociedade brasileira, que a gente sabe não era tão simpática a situação da mulher. Ela tinha seus modelos de homens e modelos de mulher, né? Sim. Ainda tem, tá certo. Então, eu só queria chamar a atenção para que a gente visse o que é, para não achar que tudo vem de cima para baixo. Se não formos nós a lutarmos por isso, não vai chegar aqui as nossas políticas, sabe? As melhorias e uma série. Agora, por exemplo, está se lutando, está uma lei, não sei se vocês estão sabendo, se tiverem recebido nos e-mails, por favor, respondam que os parlamentares estão votando a reforma política contra os 30%. E nessa reforma política está contra os 30% das cotas. Então, vocês veem, uma luta política que foi para tentar equilibrar o nível das mulheres na política, hoje está sendo
Votava agora, deve estar votando. Está votando porque eles vão votar no distritão. No modelo de distritão que é muito, que é terrível. E outros elementos também que foram ganhos durante essas décadas, nós vamos perder. Esperamos que não passe isso aí. É só isso em relação a políticas públicas. Tinha algumas coisas para falar, mas vamos voltar ao filme e vou voltar para Como vocês. vocês enxergaram, se sentiram. Bom, a primeira coisa que eu queria lembrar é que a gente se veja no filme. Nós sabemos que essas coisas todas acontecem no Brasil, né? No metrô, nos ônibus. Eu lembro das coisas que não eram para crianças ouvirem, né? Vejam bem que isso se trata dos anos 40 do século passado, mas criança não é para ouvir, mas ouve. E uma das coisas terríveis que eu me lembro de ter ouvido eram queixas neste sentido, nos ônibus da cidade, quando a cidade de Belém tinha 250 mil habitantes. Vocês podem ter uma ideia do que é isso hoje, não é? As pessoas que vão e vêm para as cidades vizinhas de Belém, onde elas vão dormir, na verdade, algumas um meio períodozinho para vir trabalhar na casa da gente, como domésticas, ou em outros empregos, morando longe. Então, é uma longa viagem apertada, do mesmo jeito dessas mulheres. Então, só para a gente não pensar no Caio e não pensar em nós. Primeira coisa que eu queria falar. A segunda é o componente da vergonha. E eu lembro que a vergonha está sempre relacionada, não esquecendo a lição do Roberto Cardoso de Oliveira, num artigo maravilhoso que eu sempre recomendo aos outros, o eu e suas... quem é que me ajuda? O eu moral e suas identidades. Está no Anuário Antropológico de 99. Ele fala do complexo mediterrâneo que nós herdamos, que junta honra e vergonha. Então, a vergonha está relacionada, e a pretensa passividade está relacionada a não ser desonrada. Né? Confessar, ou tornar público o assédio, se voltava contra elas também, principalmente neste sentido. Né? De mulheres sem valor. E a acusação volta para o mesmo polo de onde ela parte. Né? A outra coisa que eu queria lembrar é a solidariedade, sim, destas mulheres, mas uma solidariedade que não é pacífica. Né? Porque cada uma tem uma leitura, e cada uma tem uma origem, uma vida, vem de uma camada, tem certamente uma forma de pensar aquilo igual e diferente. Né? Então, acho que o filme é muito rico, eu não tinha visto ainda, então eu estou fazendo uma leitura assim, muito pela rama de, eu preciso ver mais de uma vez o filme. Eu sempre digo que eu não gosto de dar entrevista ao vivo, porque eu preciso de tempo para pensar sobre aquilo que eu acho que eu tenho que eu penso sobre o que eu estou vendo. Então, eu estou falando assim muito por alto, eu vou ver o filme de novo. Mas, Eu não digo porque ela falou. eu não ouvi. Né? Cópia Então, do tênis. cópia eu tenho. Viu porque não... Vou te perdoar. Sabe por que eu não vi? É o segredo de irmãs. Mas ela sabe. Porque ainda não vi. Nestes momentos da minha vida, de uns tempos para cá, eu estou querendo só ver Cícia Imperatriz. Vamos despedir com o Valinho. Então, a postura do investigador. Eu quero assim, pensar as mulheres, né, as diferenças entre elas, mas todas se queixando da mesma coisa. Né, todas percebendo aquela coisa horrorosa
que elas sofriam, e constantemente. E a postura dos homens. A primeira coisa que eu notei, porque é logo no início do filme, é a rejeição dela ao marido. Ela comendo aquele negócio que, nem que fosse para rejeitar 10 vezes, eu ia arranjar outra coisa, mas jamais comeria, porque eu não suporto aquele gosto. Eu ia arranjar um alfinete, eu acho, mas eu não ia botar aquilo na minha boca. Cebola. É horrível. E horrível pra mim, né? Desculpa aí que você assim, quase gosta de cebola, mas eu não gosto. Então, essa postura feminina. E a postura masculina, então a primeira que me chamou a atenção foi a do marido. E eu fiquei pensando, se eu quero rever o filme, assim, pra olhar mais a Fátia. Não sei como é que pronuncia o nome dela. Porque, para pensar uma coisa aí com a figura masculina do marido, do marido dela, no caso. Abel. Aquele que tem 2 empregos, não sei o quê. Ele não é nem um pouco delicado. Mas acho que temos que pensar como é a figura masculina neste país, naquele contexto. Então, mas ele procura aquela mulher, né? Procura se aproximar dela, diz que está com saudade, né? Não sei como é que se é traduzido direito, porque também a gente tradutório, né? Então, pode não ser a mesma coisa, mas, pelo menos na tradução, ele demonstra ele usa uma palavra que demonstra afeto, né? Que demonstra uma afeição, um amor por ela, mas ela não pode, ela não consegue, né? Ela chegou a oferecer até o divórcio para ele, enfim. Mas ele tinha o mesmo comportamento, a gente vai descobrir no final, né? A outra figura é a figura do noivo. Do noivo não, é a terceira que eu quero falar. Do ex-marido. Do marido que não suporta, né? Tem duas coisas de não suportar. A Fátia, que não suporta dizer, dormir com o marido, dormir não. Fazer amor com o marido, que ela não considera certamente que fazer amor, não, né? Só sexo sem afeição. E a do outro que não aguenta nele uma coisa que foi nela. Essa relação assim da outra vergonha, do outro tipo de vergonha, que é também desonra. É uma coisa terrível esse complexo, que eu acho que o filme procura explorar. A outra figura do noivo, que é quem vai, afinal, ele na verdade sempre esteve um pouco escorregadio, mas sempre mais ao lado dela, né? Sempre mais se posicionando eu acho que a posição de mais relativa igualdade, se a gente quiser, de simetria, é a deles dois, né? E eu queria falar também do investigador. Eu achei assim, uma figura muito interessante, porque ele fica na coisa legal, na coisa do direito, né? da letra da lei, digamos assim. Ele segue por aí e nisso ele não vai nem para favorecer um nem para favorecer outro. Mas ele também não fica, me parece, a figura que é pintada, que é construída dele, não fica do lado masculino, assim, de maneira absoluta. Ele instiga o cara, né, quando ele vai interrogar. Eu acho que ele é assim, a figura do investigador, porque ele vai. Parece que talvez ele seja também essa coisa do relacional, né? Porque a postura dele tá hora lá, tá hora cá, então ele é uma coisa, não sei se é ambíguo, mas uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá ali, como é a realidade mesmo, né? Exatamente. E ele tem um caminho que ele segue, né? Por onde ele se pauta? Pela forma de ele conseguir elucidar as coisas, e tem uma escola para isso, né? E por o que é que existe como material de instrução do processo. Se existe, existe. Se não existe, não quero nem saber. Mesmo quando existe, ele não tem essa postura, né? Ele libera, naquele momento, ele foi condenado para investigar o caso. Ele investigou, ele descobriu as culpadas. Que tanto auxiliar, duas vezes, aquele cara que ele está treinando, né? Ele quer deixar na presa. E ele libera. Ele pode mesmo, mas muitas.
os homens ali naquele momento. Ah, talvez tenha sido solidariedade dele, né? Era pesado, mas lógico. Por quê? Ele não ia marcar uma sociedade que ele fazia parte, do lado que era aquele que era o predominante, ele não ia marcar. Para ele era muito melhor que ela não fossem presas, que nada. Por quê? Porque ele está fazendo Não, os filha, outros. torna o quê? Não. É dividir no final, né? Tá entendendo? Ele só vai ter a sede missão. Ele é a lei. E a lei, ela vem extremamente definindo o masculino. E para terminar, eu só queria lembrar o que diz no final do filme. Foi estabelecida uma lei, não é? Certo. Mas Poucos casos. poucos casos para remeter de novo para nós, porque a dificuldade que se tem por conta dessa forma de ser que se constrói nos gêneros, da relação entre os gêneros. O silenciamento, a dominação, a ideia do direito sobre, que é uma coisa terrível. Todo dia você tem 10 milhões de mulheres assassinadas cruelmente, não é verdade? Por conta E o campo da sexualidade ainda é um tabu, continua sendo. Mas agora, né? Quantos milhões de mulheres que são estupradas? É outra coisa dos conflitos, né? É uma das coisas mais sérias de todos esses conflitos horrorosos, é justamente essa investida contra as mulheres, a investida deste tipo. Excelente, porque eu achei só esse detalhe da lei, É verdade. para mim, é magistral colocado nessa figura, porque a gente fica no meio termo. Puxa, ele está fazendo isso. Se fosse outro público, Angélica, né? Ninguém, todo mundo ia ficar, puxa, esse cara não quer penalizar as mulheres, esse cara é muito bacana. Quando, na verdade, existe um processo, dois processos aí, né? A lei, que é determinada, tá? E que ele não vai sair dela, e o que? A sociedade que vai saber que ele compactua com esta quebra da lei. Entendeu? Então, isso, logicamente, ele está do lado do masculino, da tradição, né? A tradição masculina. É isso que eu vi aí muito claro, né? Eu achei fantástico essa. Ninguém lembra só a questão da vergonha, né? Que tu coloca. Eu achei incrível. É um processo que demonstra isso aí, desculpa. Não é um processo de culpabilização da vítima, né? Também tem toda uma história de culpabilização, então as pessoas ficam com vergonha por serem. Pensarem que eles são colocados no final, né? Pois é. Tem a história da roupa. Esse é aí o campo do discurso, né? Tem todo um discurso elaborado sobre isso, né? Então eu acho que vocês Sim, falam, sim, sabe? sim. Porque senão já não Mas falam. ele só fica na fila e vocês E a gente pode tirar o pelo carregador do algodão? Eu acho que tá. Sim, gente, fala, o que vocês. que vocês Aí, a Cátia. importante. Uma coisa que chamou a atenção dentro dessa rejeição da esposa, né? Tem aquela cena que ele chega com a flor para ela e ela fala assim, se ele não tinha se satisfeito e por isso que ele havia procurado. Aí eu relacionei com a questão da traição. Né? De repente, às vezes é a reação de algumas mulheres, né? Diante da traição, essa questão do distanciamento. E aí permanece pela questão dos filhos, né? Pela questão da tradição da própria sociedade que eles estão inseridos, mas ela já não se vê mais tendo esse contato, já que ele, de repente, possa ter experiências fora. Quando ela me chamou a atenção essa fala, né? Você não se satisfez, por isso você me procurou. Tem a televisão, já viu a possibilidade de filho também, porque ele assistia algumas coisas. É a masturbação. Pode ser a masturbação, nós nunca saberemos, né? Pessoal, Essa masturbação. Pra pensar, né? Aí você vê que no final ela já tinha, foi o momento exato em que ela ia mudar de postura, ela disse, vou mudar, né? Talvez
É que ela se arrumou, ela se arrumou, ela tira o traje pra e a outra que não utilizava véu, que usava o cabelo comprido, né? Foi lá e cortou, foi pro ônibus, né? Pra sentir na pele. E ela, quando toma a decisão de mudar, aí que o marido chega, que ela pega o limão, já sabe que era a desculpa que ela utilizava, né? Agora, um fato. Não, desculpa. Não, assim, achei o filme bem pedagógico e tal, ele toca em vários pontos do feminismo, né, de luta e combate. Mas assim, me incomodou um pouco como o Omar, que é o noivo, ele, pra mim, assim, é um deslize discursivo, assim, sabe? De colocá-lo como o grande herói que pula no meio do tribunal e fala, não vamos processar sem. E assim, o cinema é uma construção também, né? Então ali ele colocou, tudo bem que existe a questão da solidariedade enquanto homens e mulheres se apoiando, no entanto, tu escolheres mostrá-lo assim é absurdamente, eu acho, pra mim um highlight aí que ele quis dar. Por exemplo, pra mim a cena mais sensível e mais bela do filme é a hora que ela vai pra escola e bota as mãos na parede. Ali é o empoderamento dela, ali é uma mulher empoderada. E assim, eu acho que é assim lindo, eu chorei, porque é assim, uau, é lindo. É aquele momento que ela sabe? E, enfim, eu acho que ficou talvez mais teatral ele sendo colocado como grande herói, como sempre, né? Ele quem é o homem quem decide, de repente. Tudo bem, nessa sociedade, mas enfim, só faltou tirar o óculos, ir pra cabine e colocar a capa de Superman, assim. Enfim, só um ponto. E essa questão da educação que ela está falando, eu também tinha observado isso porque a princípio ela já tinha mostrado, né, em uma cena dentro de casa discutindo com o marido, ela já tinha levantado essa questão, né, de defender os filhos que estavam sendo punidos por eles estarem com a dificuldade financeira de gastar a mensalidade da escola. E o marido, que é o provedor, é o macho alto, é o chefe de família, virou para ela e disse, você não estava lá, por que você não falou com o diretor? Né, na hora de resolver uma questão dessa, ele passou a responsabilidade para ela. E aí, por conta de toda essa violência, dela ter sido de uma forma, a criança falou, né, a filha dela falou, mãe, por que eu tenho que ser, né, por que a gente tem que ser castigada? Se é vocês que não param. Aí depois segue toda essa discussão dela com as outras duas moças. Eu acho que isso serviu de estímulo para ela, porque era uma situação que já revoltava ela. Né? E aí, quando ela começou a se perceber o corpo dela, perceber as violências todas, não, peraí. Né? Se eu criei coragem de furar alguém, eu não vou enfrentar o diretor. Né? Eu acho que essa questão dela se posicionar contra a violência sexual deu força para ela se posicionar contra as violências no âmbito escolar. Né? Deu a força que ela precisava para ir encontrando apoio, né? Porque se ela não tivesse encontrado apoio na educadora, eu acho que nada poderia ter acontecido de repente, né? Quando tu não encontras uma guarida, enfim. Por isso que apoiar é importante. Eu fiquei... Dá um soco no estômago da gente quando a gente vê aquele momento, aquelas pessoas meio românticas, mais românticas, tudo, quando vê ele chegar com a flor, aquela coisa dela reagir. Na verdade, o que ela disse, aquela visão, você me procura pelo sexo, quando ele denuncia, né? Então, é isso que ela está reagindo o tempo todo, né? Comendo, mastigando cebola, são jovens, quer dizer, ainda tem esse detalhe, né? Os artifícios das mulheres casadas diante do momento, daquelas situações, né? Quem não é casada pode ter, quem sabe, né? Não tem também os seus momentos, né? Quem não é casada, que eu digo, assim, nós somos uma tradição, a Angélica, estou falando da nossa época, da nossa, né? Mas é uma tradição que vocês já ouviram falar, já está com dor de cabeça, sei o que, né? Aquela coisa, que é um jogo das negociações do sexo, do momento da sexualidade entre os dois, do sexo entre eles, né? Então,
Agora, ela realmente reage, ela rejeita o tempo todo, né? Em algum momento ela não rejeitou, né? Porque É? os dois filhos, em algum momento ela não rejeitou, né? Pois Nesse é, em casamento algum eles momento. tinham dois E aí é filhos. que eu. Pois Isso é, que nesse aconteceu, momento né? eu ia falar porque, com certeza, essa situação que ela vivia no ônibus era uma situação de, sério, de ansiedade, de angústia. E ela colocando. Ele é um outro que com certeza pode fazer. Entendeu? Quer dizer, quantas coisas não passavam pela cabeça dela, lógico que não aparece aí. Aparece o quê? O resultado. Quer dizer, não te quero, eu posso fazer mil jogadas para, né, artifícios para não te aceitar no plano e etc. Eu fiquei, puxa, eu queria que ela aceitasse as coisas. A flor, mas dizendo daquele jeito, porque por mais que tenha uma flor e a abordagem dele é totalmente assediadora e nada, é sempre De cima para baixo. É sempre hierarquizado. Mas é isso que eu estou dizendo, é o seu cristão, né? A gente fica pensando, até o momento, quando ele reage daquele jeito, a gente fica chateado. Puxa vida, podia ser um momento romântico de fulano, né? Podia superar, Podia ser um momento de preocupação dele, por que ela já virou bater? Ela estava acontecendo alguma coisa, ela estava com medo de algo, mas ele não questionou a agressividade dela. Porque no fundo ele sabia que ela tinha motivos para ter medo de estar na rua sozinha e de alguém vendo atrás dela. Porque lá na frente mostra, né, que ele faz também. E ali já era uma dica, né? Com toda aquela malemolência. Achei fantástico também o momento que ela reage. Eu já falaram, mas achei interessante. Ela reage com a menina, a educadora, porque ela, toda com a indumentária própria delas, ela consegue avançar. A outra é muito fácil para ela falar, né? E ela tem todas as condições que ela, né? Ela reage a esse momento em que ela faz tudo do jeito dela, por isso que ela corta o cabelo, né? É ela que vai cobrar o quê? A tradição da indumentária, né? A tradição que ela não tinha na postura. Olha só, né? Mas aí está muito forte assim no discurso, né? Porque ela não consegue, ela assumiu aquele discurso, que é o discurso masculino, né? De que você está provocando, né? A roupa provoca, ela não consegue se dar conta, né? Isso é muito interessante mesmo, que mesmo ela não tendo nada que ela foi a primeira. Ela seria a prova concreta de que não é indumentária, ela não está falando, né? Mas ela assimila de tal forma o discurso que é veiculado pelas outras mulheres e pela própria sociedade como um todo, que ela acusa, né, que ela é muito dura, né, que ela toca profundamente na dor da outra, né, porque a outra sofre, não consegue se libertar da dor, né. A dor de ser apalpada, de ter sido colocada numa situação como aquela, a gente tem uma vulnerabilidade em tantos homens, né. Ela não consegue, ela foi muito, parece que não, né, pelo menos na fala da mãe dela, ela diz não houve estupro, né, tem uma fala no filme, e ela admite que sim, mas ela ser tocada por uma série de mãos, quando você não quer, não é uma violência, e claro que é uma violência, ela não consegue lidar com isso, né? Esse tipo de violência você precisa de toda uma rede de apoio para poder superar, não se supera sozinha, né? E naquele contexto parece que não tem essa rede de apoio, né? São universos separados, né? E ela assume naquele momento todo o discurso, né? Hegemônico no sentido de que você tem que acolher aquilo, né? E ela acusa a outra, né? É muito duro, né? Ouvir aquilo. Depois ela percebe que não é nada daquilo, né? No fundo ela sabe que não é, mas ela diz, por que eu tenho que dizer, eu não tenho motivo para ter culpa nenhuma, eu tô aqui, ó, toda vestida com 300 camadas de roupa, né, sem nenhum tipo de atrativo, ainda que eu senti esse desejo de ter na hora que o guarda-roupa pega os vestidos, né, quem não quer poder usar uma roupa, né, colorido, ela queria poder também se colocar dessa maneira, mas ela disse, eu não tenho isso porque eu tenho que andar de ônibus, então andar de ônibus dessa maneira seria impossível naquele contexto, né, não daria, né. Ela fala para os filhos, quando você tiver seus filhos. Mas ela figura muito interessante, eu também me convenci assim, muito com essa questão do universo masculino e feminino, porque eu acho que se não houver, ainda que eu entenda
que ele é grosseiro, que ele é duro, e o reflexo daquela sociedade que é assim, entendeu? Não vai esperar que ele seja carinhoso, ele vai ser, minha querida, venha, sente aqui, né, e vamos conversar, discutir a relação, não vai conseguir, ela também não consegue. Então fica um universo que não vão se encontrar nunca. Naquela saída melhor, como depois ela disse no final, o divórcio, separação. Mas eu acho, da minha perspectiva minha, que ele até tenta, ele tenta o acesso. Eu acho que ele tenta, entendeu? Eu não coloco assim muito essa coisa. Eu sei que ele tenta de maneira grosseira, mas ela também é grosseira. Ela Mas o acesso, mas eu acho que a questão é o acesso a quê? A pessoa ou uma vagina? Pois essa que é a história. Tem que ser discutido. Isso é objetificação também, não? Você manda ele embora, você segue a sua vida com outra pessoa. Mas também não dá pra gente querer. Mas aí é eu que te digo, mas ela é uma mulher produto daquela cultura também. Então ela não vai chegar lá e falar agora, não vou dar, depois porque se eu tiver pensado dois mundos assim separados, esse homem aqui só quer comer a mulher, e ela aqui não quer ser comida porque ela não quer ser vista como corpo. Mas na lógica dele não é também só isso. Me parece que não é. Ele diz, eu trabalho, olha, eu fico pra casa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ele diz, eu estou dedicada ao meu lar, eu tenho você. Ele coloca nessas palavras Porque o modelo do bom homem para uma mulher. Sim, verdade. tem uma situação, olha gente, vocês estão lembrados que tem uma situação lá, que ela pergunta, quer dizer que você casou comigo só por isso? Visto que ele disse, foi. Então, poxa, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, essa visão é daquela romântica, por favor. Mas não é, mas ela também casa por isso também, que a gente não casa por isso. Casa. E chega lá e que não é pra ser ruim, isso sim. Não é pra ser uma coisa imposta, não é pra ser sem consentimento, mas que porque você não precisa casar nesse modelo aí que tá falando. A gente vira, fica amigo, transa ocasionalmente, mas quando você se propõe a ficar convite, também é por isso. Né? Isso é um marcador da relação. E se isso não existe, a relação, isso que eu observei quando trabalhei diretamente com isso. Se não existe, a relação tem que se desfazer. Vai se desfazer porque há um desejo de ambas as partes, tanto das mulheres quanto dos homens, que é pensado como maior, mas as mulheres também têm esse desejo, né? Então, se não vai encontrar na parceira essa satisfação, alguma satisfação vai ter que ter. Você vê o povo se masturbando com um bicho, sei lá, com uma vizinha, com algum lugar, mas da mesma forma, assim, da mesma forma que as mulheres também, né? Porque a gente fecha os olhos da mulher, a mulher tá lá quieta, ela não transa. Ela vai encontrar satisfação de outra maneira também. Seja com parceiro, as ocultas, seja na masturbação, seja com pornografia, né? Agora vai ter uma crítica, sabe? a gente sente que naquele momento o negócio é em choque. Porque ela está o tempo todo. Ela é intensa, né? Se eu der olhar para ela, dá uma atenção. Com certeza. A construção daquela Atenta a chegada dele, né? atenta Não, vem papai, ela se esconde. Alguma coisa aí. É muito O que aconteceu lá? incrível. Quem mais, né? Olha, o Eduardo quer falar. Um pouco do que a senhora já havia falado, né? A personificação socioeconômica das três mulheres, né? E a gente percebe que das três mulheres, a fase é que mais se expõe na sociedade, em termos dos espaços públicos. Porque a Nelly, sempre vai perceber ela pega do Omar. O Omar leva de carro para casa da mãe, o Omar pega no trabalho, o Omar leva para o trabalho, o Omar leva para o show de transar pelos acãos, né? E a Seva, como ser mais afastada, até seu próprio carro, que é um carro bonito, provavelmente um carro de modelo caro, né? Então O armário. ela é totalmente independente financeiramente. Né? Ela tem sua própria loja, vai e vem, enquanto que a rapaz não. Precisa disso pra gente ter que pegar um ônibus, passar por aqueles apertos, ser exposta, se expor, na verdade, também, que está nesse sentido aí. E a gente observa que nessa construção social, hoje em dia, da socioeconômica, mais menos produzidas, a educação também é um dos pontos
onde você menos percebe o sentido no marco civilizatório, digamos assim. No sentido de você ter mais fraqueza, porque eu falei agora há pouco, né? O Adel era bruto, fruto do meio que vivia dos empregos, né? Provavelmente trabalha também um pouco mais duro também. Ela também, como foi agora mencionado, ela também é um pouco desse meio, era grossa, ela rejeitava, não dizia, simplesmente era não e não e não, né? Não tinha aquela questão de explicar o porquê não. De repente, era o fruto também desse meio que ela também não é, né? E quando a gente percebe que ela é a única que de fato usa uma arma para poder se defender, porque de fato mais ou menos um fruto desse meio que o que sobra geralmente para pessoas que têm pouco conhecimento dos recursos disponíveis, ou de fato nem recursos disponíveis no caso de acessar a justiça hoje em dia. Mesmo que você seja bem intencionado, você geralmente faz uso da força física para poder aparecer, para poder se defender. Não que isso seja uma justificativa plausível para a gente fazer a mesma coisa, mas geralmente você pode observar que isso é um comportamento meio que padrão ou muito recorrente. Eu reajo com força física quando eu estou sendo agredido, né? A gente percebe isso, né? A gente mesmo discutindo com alguém, é muito comum, você perdeu a razão, só um palavrão, né? Fulano está um conceito feito, manda para aquele lugar, né? Simplesmente por quê? Porque de falta de recursos educacionais, digamos assim, de argumentativos, para se defender. Que também que sobra muitas vezes é a própria ignorância em si. Num âmbito de laboratório como aquele lá, o que sobrava como reação? Era argumentar, por favor, para de ficar se roçando em mim, né? Você não precisa de forma alguma. Qualquer tipo de reação já estava gravando louca. Então, se é a situação sempre é sentido como louca, então vamos fazer uma loucura. Né? Vamos então furar no espeto, né? Passar um punhalzinho no pipiu dele lá. Né? Era de fato que. Ou seja, era a linguagem daquela camada social, digamos, que entendia, que geralmente é da violência e da agressão. A violência é uma coisa natural. Ali fica desnaturalizado por conta que ela não fala o sagrado, ou no sagrado fala. Porque se fosse outra parte do corpo, provavelmente ninguém dá queixa, ninguém dá atenção, de repente o homem lá não fosse também atrás. Mas ele descobriu que de fato o sangramento era na parte de baixo das calças, que estava lá a marca do sangue. Né? E começou a relacionar com uma série de situações que ele sabia que existia, mas ninguém denunciava. Né? Tem só uma coisa que eu não entendi muito bem, que é uma cena já quase perto do final do filme, que a fase entra no ônibus e ela percebe uma mulher em pé, o homem oferece a cadeira e ela diz que não, já vai descer, o homem desce, a cadeira continua vazia, ela continua em pé e tem um homem atrás dela. Eu não entendi muito bem se... Não, é a colega de trabalho dela, que não tem filhos, e quer dizer, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que procurar marido. Lembra lá no começo? É a colega dela. Talvez se ela sendo conivente com... Talvez, porque ela está dizendo exatamente isso. Então, no contexto preciso, né? Nesse contexto da questão de estupro de gênero, no caso, assim, a gente observou recentemente o caso da Índia, né? Na Índia, mulheres pegam homens, tem estupros coletivos, são vítimas de estupro coletivo, né? Vai para os tribunais, basicamente não tem quem aponte quem foi o culpado, porque foi coletivo. Socialmente a mulher continua sendo injuriada, porque é sempre discurso, ela deu motivos para ser estuprada. Ou é a roupa, porque estava presente, ou fica no lugar inadequado, ou sei lá. Os argumentos para poder, digamos, amenizar a tal situação são os mais absurdos possíveis e encarados como sua natureza. Né? São reproduzidos. Né? E mais ou menos percebe, né, essa questão. A serva é a rica, aquela que age com coisas educacionais, a ideologia ideológica, faça assim, mas você nunca fez nada. Você nunca foi vítima de nada. Provavelmente diz assim que você usar, né? E a Nelly, digamos assim, a dar ascendente, ascendente, né? Artista, mente aberta, o Omar também mente aberta, é artista. Mas por outro lado tem um problema interpessoal, porque o Omar é bem empregado, no âmbito dos sonhos, mas quer se casar com
com a Nelly, os empregos com certeza a manteria confortável em termos econômicos, mas ele seria infeliz. Por outro lado, se ele abre mão do emprego no banco para virar um artista, já é caso a família dele já não querer. Quanto vai aceitar com o homem que nesse caso pode sustentar, né? Então, a gente vê um pouco dessas... E o Omar não é totalmente aberto assim não, olha como ele apresenta a Nelly no show. Sim, eu digo mente aberta no sentido bem assim, reduzido ou entre... Não, mas discurso é fazer. Se ele discurso é fazer. Tem uma hora que vai sair de ti o que tu pensas. Tem uma hora que tu vais fazer o que tu pensas. A minha noção de mente aberta era comparando com os outros 3 homens que são apresentados, os outros homens que são apresentados no contexto. Entender perfeitamente que é claro que está bem aquém do contexto ideal ocidental, se é que existe um contexto ocidental ideal. Não, mas isso é ótimo, porque tudo ali está aqui também. Tudo, absolutamente tudo. Queria chamar atenção para uma figura que passa aparentemente desapercebida, tá? Que é de classe média alta, ou média, tá? E que é furado também. Vocês viram aquele rapaz que está a mãe lá com ele, ou a mulher dele? A mulher dele. A mulher dele? É uma O mulher. que é que ele é? Ele deixou o carro para ir para quê? Então isso prova o quê? Né? A tradição daquele abuso permanente. Quer dizer, não interessa, não é só aquele que tem necessidade do ônibus. Não, eles realmente sabem que o ônibus é o lugar da esfregação. Entendeu? Tanto que tem o limão, né, que já é conhecido da polícia. Tanto que ele vai mostrar, olha, está aqui, isso aqui não é. Quer dizer, para você ver como o delegado é conivente, que ele sabe de tudo, sabe? E a conivência dele vai também por ele aceitar o que um dos penalizados, esse penalizado de classe alta, vamos dizer, né? Diga que ele foi porque o carro estava escangalhado, entendeu? Só quero agora feche porque eu acho que a gente está 5h30 já. É, a pessoa está saindo Já já. saindo, né? Tem aula, tem que... Então você fecha, né, Thelma? Não, acho que eu não tenho. Você quer fechar aí? Deixem aberto para sempre. Pensar nas coisas, né? Quando a gente vai pensar muita coisa e pensar também na gente, né? Como é que onde é que a gente se insere nesse contexto, né? Que contexto nós estamos vivendo? A gente também passa por esse tipo de abuso. Nós mulheres, nós homens somos abusadores também em certos contextos, a gente se cala, a gente faz, como é que a gente se vê, né? Nesse contexto, porque às vezes a gente se vê num lugar, a gente se vê no outro, a gente não se vê também num lugar fixo, imutável, a gente olha uma hora, olha aqui, uma hora, olha ali, né? E por falar em bases que não tem a ver com gênero, mas não necessariamente, e falar em bases construindo, mudando políticas públicas, né? Agora está tendo uma ocupação no Solar da Beira, e hoje a Polícia Militar está lá para tirar as pessoas ocuparam o Solar da Beira para fazer um espaço artístico, teve uma programação linda, há 2 semanas, sempre fechado e abandonado, e artistas decidiram fazer uma ocupação lá dentro, e agora a polícia está lá. Então, enfim, quem puder ir lá, dar uma força pra galera. Fazendo o desenho, modelo vivo. É uma ocupação linda, Então enfim. é fácil isso que Deixa eu- Sim. Não é filme, mas eu gosto muito de romance, todo mundo sabe disso. E não é sobre o Egito, mas é sobre a Índia. Tem 2 romances que mostram muito bem assim, a situação das relações de gênero. Um se chama Cabine para Mulheres, e fala exatamente da conduta dos trens da Índia. Mas fala assim, das relações entre mulheres e homens, com casais ou não, com a sogra, todo um ritual que a gente também tem na nossa sociedade, para ser esposa, para ser nora, para ser irmã, para ser tia. E o outro é a distância entre nós, que é também sobre a Índia. Coloca a partir da figura de uma
de uma serviçal, como se chamava, lá, e que é a narradora do romance o tempo todo. Então ela cruza todas as classes, as camadas e o gênero, a relação de gênero e geração. Então, são dois romances espetaculares para a gente ver essas coisas que a gente viu no filme. Relação de violência muito grande. E aí, gostaram do filme? A descrição, né? Mais tarde. Veja. Vai, Boné. Se puder. Vamos aguardar a próxima Tem sessão. só que na próxima vez nós estamos conversando de uma outra. Junho, né? Vamos falar? Na próxima terça, nós vamos iniciar um novo ciclo de estudos, porque são 3 reuniões e uma mesa, né, para fechar o ciclo. Aí a gente está fechando o terceiro ciclo, nós vamos iniciar o 4º ciclo, que é gênero, arte, romance. A professora sugeriu esse nome, só que depois nós podemos redefinir, conversando com as meninas. Mas aí, que materiais a gente vai trabalhar, né, a partir da próxima terça? Que nós estávamos conversando até com a Thelma agora, já falei que eles todos nós. Falamos ontem. Nós falamos ontem que seria, no caso, a perspectiva da teoria literária, né? Nessa perspectiva, mas, e a Thelma lembrou um romance, que era interessante, que é uma figura conhecida, né? Uma figura que não é conhecida, que é a Virginia Woolf, né? Orlando, sempre Orlando. acho. Vocês Já acham? usei curso de gênero, né? Então, que tipo, a gente ia ler todos, porque é o seguinte, mês de junho, a sequência dos estudos, ela vem sempre em função do evento que cada linha faz, como no caso, junho, o amor está no ar, né? Que o pessoal de Angélica e Thelma, Até amanhã, Angélica. Thelma e Angélica, eu estou fazendo a hierarquia. Na época, por eu orientava causa deles. das questões de gênero, das questões de geração. Não, de temas. Era relacionado ao tema do amor. Ah, sim. Mas eu estou fazendo em torno geracional. Então, a tendência, elas já vão para o quarto ano de o maior discussão sucesso sobre o amor sempre. está no ar. Maior sucesso sempre, né? E nós vamos ter, não só esse mês, essa discussão sobre gênero, gênero, arte, né? E romance. A gente põe esse nome, né? Vocês vão ser responsáveis para pensar num título, para mandar para a Ivonete o nome. Para sexta-feira, Tá certo? irei pensar nada. Porque a gente já sabe que eu não vou pensar nada. Eu estou com Terminar de ler. O Amor Chanel vai ser no dia 12 de junho, 12 de certinho? junho. Tu conseguiu lá? Auditório Filosofia. Ai, tá. Instituto. o auditório de filosofia. Com greve, sem greve, até bom, porque aí todo mundo tá sem aula, então a gente tem que ocupar. E outra coisa, nós Legal no também, final. esse mês de junho vai ser um mês Filme, realmente né? de amor está no ar, porque nós fizemos, a primeira pessoa a dizer muito ótimo foi a Constituição, sobre a parceria com a CCPA, né, Associação Paraense de Críticos Cinematográficos, que nos deu mensalmente, né, o espaço do Cine Libre do Chá para nós fazermos a programação. Então, eu quero dizer para vocês, ainda não circulei o nosso e-mail, né, tradicional, que vai ser no dia 20, vai ser Fred e Elza e Fred. Elza e Fred. Elza e Fred. A gente vai trabalhar com amor e geração. O Charme, o Chanel vai ter esse teu. Mas a gente vai falar depois, né? Não mais. A gente pode tratar como do eixo, mas o GPEM que fez essa parceria, né, com a CCPA. O eixo é da gente também. Vai ser no dia 20, sábado à tarde, né? Sábado à tarde, 4 horas da tarde, a projeção do filme. vai ter
a apresentação pelas professoras, estaremos lá, e a apresentação e depois o debate, né? Certo? Mas aí a gente, vocês estão vendo que o amor está no ar, mil e uma situações. Né? Graças a Deus. Vamos Então, agradecer. muito obrigada, gente, pela presença de todos e todas. Então, ainda essa semana eu vou enviar os textos para a próxima terça. Terças reuniões, quem nunca veio Já na é, sala já de é. repente, 14 horas, toda Já começa com o texto nessa sexta, tá? Aí, eu vou enviar os textos para todo mundo que deixou e-mail. Então, é nessa